Oi, gente. Boas-vindas à aula de hoje. Hoje a gente está focando no período entre 1947 e 1967. São 20 anos aí de história. Um período que a gente vai ter essa efusão do pós-Segunda Guerra Mundial até os anos de 1967, mais ou menos, né? Aqui é a Gisele, eu sou professora de História da Moda da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e boas-vindas à nossa videoaula de hoje, né? Vamos começar, né, gente? Nosso panorama do dia, né? São muitos conteúdos que estão organizados aqui. A gente vai ter um pouquinho desse contexto histórico, né, entre 1967 e 1947. Vamos falar sobre o famoso New Look, que geralmente é o que a gente considera a cara, né, desse período, principalmente da década de 1950. Vamos falar sobre momentos festivos, né, nesse pós-guerra, principalmente em momentos diferentes do dia. Então a gente vai ter diversos códigos de vestimenta acontecendo por aí, entre eles essa saída noturna um pouco menos formal e as noites de gala, de baile, de festas que vão ser bem curiosas nesse período, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as formas femininas, né, que vão além da história do neo-look, e das formas de representar, né, masculinidade nesses contextos. Enfim, vamos por lá. A gente vai começar pensando nessa coisa de como que esses 20 anos funcionaram, né, gente? Então a gente vai ter, depois de 1947, né, tem exatamente o período, né, uma declaração aí que vai iniciar o período de Guerra Fria e o mundo vai se dividir entre dois polos ideológicos, né, os comunistas e os anticomunistas. No mesmo ano, vai ser o ano em que a Índia vai se tornar um país independente, né, da Inglaterra, e vai se dividir em Índia e Paquistão. Em 1948, a gente já vai ter assinado o Tratado de Bruxelas e que vai ser o berço do que vai virar a OTAN no futuro, né, já se preparando, no caso da Europa Ocidental, né, para esse cenário aí de Guerra Fria, né, gente. Aí, em 1959, 49, né, a gente vai ter o início da ascensão do comunismo na China, formação da República Popular da China, a gente vai ter o desenvolvimento da primeira bomba atômica soviética e a Guerra da Coreia vai ter início em 1950. No mesmo ano, né, Getúlio Vargas é eleito, ele toma posse no seu segundo mandato, que dessa vez vai ser democrático, e em 1952, em meio àquele boom, né, da propaganda, né, dos cigarros, inclusive, elas influenciavam bastante, né, na percepção que a gente tinha de elegância, de moda, né, essas representatividades através da imagem. Começa a publicar, né, os estudos que confirmam uma suspeita de que o cigarro causa câncer no pulmão, né. Em 1951, a Madre Teresa de Calcutá recebe a cidadania indiana. E em 1952, em 1953, né, o armistício é assinado entre as Coreias e essa guerra está suspensa até os dias atuais, né? Frida Kahlo morre em 1954, no mesmo ano em que Getúlio Vargas, e aí a gente vai ter um novo período de eleições aqui no Brasil, né, gente? Juscelino Kubitschek toma posse, né, como presidente em 1955, com a promessa de desenvolver o país 50 anos em 5, né? É declarada nesse mesmo ano a Guerra do Vietnã. Em 1956, a gente vai ter uma dupla, né, de países ali no norte da África declarando independência da França, e os outros movimentos nacionalistas do continente africano vão ganhar força, impulsionando essa descolonização da África, né? Em 1957, o Sputnik foi o primeiro satélite artificial da Terra a ser, né, bem sucedidamente enviado e marca o início dessa era espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né?
Em 1958, Gana vai declarar a independência, né, do Reino Unido também, no mesmo ano do Marco Zero de Brasília. A Revolução Cubana vai ter início em 1959. John Kennedy toma posse em 1961. O Brasil vai vencer seu segundo título na Copa do Mundo, do Chile. Ah, gente, eu pulei uma coisa importante para nós da moda, né? Em 1959, a Barbie é lançada. E isso vai definir todo um visual aí, ensinar as meninas um conceito de feminilidade muito homogêneo e complicado, né, gente? Embora ela seja linda de fato. Como resultado, né, dessa dificuldade de comunicação durante a crise, né, da Baía dos Porcos ali entre Cuba e tal, e foi quase uma hecatombe nuclear, em 1963 foi criada uma linha telefônica direta, né, o chamado telefone vermelho, entre Washington e Moscou, para permitir uma troca de mensagens mais rápidas em futuras crises. O que é muito curioso é que a gente vivia, o mundo vivia em um eterno estado de suspensão, né? Todo mundo desenvolvendo armas, né? E armas de um potencial de destruição muito grande. Em 1964, a estampa mais famosa dessa empresa finlandesa, que eu gosto muito, chama Marimekko, ela foi desenvolvida, né? E desde então ela é um ícone, né, da estamparia na moda e no mundo de uma maneira geral. Em 1965, a gente vai ter o assassinato, né, do Malcolm X, a inauguração da TV Globo. Em 1964, 65, a gente também vai ter um boom, né, desse comportamento de moda diferente, com a abertura das boutiques, né? Então a gente tinha as lojas de departamento, as maisons e as boutiques, né, que revendiam várias marcas. Isso vai ser um fenômeno novo nesse consumo de moda. Em 1966, a gente vai ter a Revolução Cultural na China, né, quando Mao Zedong vai mobilizar a Guarda Vermelha, vai meio que mergulhar a nação num caos, uma confusão danada. Em 67 aconteceu a Guerra dos 6 Dias, que resultou nessa vitória israelense sobre as tropas do Egito, da Síria e da Jordânia. E com essa vitória, Israel anexou o seu território, a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém e as colinas de Golã. E aí a gente vê que essa foi mais uma escalada, né, nesses degraus aí, para esses conflitos intermináveis naquela região do mundo, né? Então, a gente vai ter aqui, como consequência, né, uma coisa muito curiosa, porque depois desse longo período de recuperação aí após a Segunda Guerra Mundial, a indústria da moda francesa ressurgiu, e ela ressurgiu rapidamente, né, com a Chambre Syndicale, que vai ser futuramente, né, a fundação das casas de alta costura. E aí, nesse momento, né, a gente vai perceber que em 1947, Christian Dior vai apresentar a coleção dele que chama La Corolle. E vai plantar as sementes desse glamour, criando essa forma básica da moda para a década seguinte, né? Muito embora tenha havido críticas, né, de uma maneira geral, até os países que mantiveram o racionamento de tecidos, como é o caso da Grã-Bretanha até 1950, né, foram produzir as suas versões, né, do New Look da Dior para as mulheres inglesas que estavam, né, com vontade de experimentar com moda, né, gente? Outra novidade que vai ter nesse período é que os compradores da América do Norte viajavam, né, para Paris para garantir as toalhas, né, os modelos de peças para reproduzir essa moda parisiense no território estadunidense, né, e era vendido nas principais lojas de departamento dos Estados Unidos. Em Hollywood, essa modalidade de moda também era divulgada através das figurinistas, né, algumas como Ellen Rose, a Edith Heath, que se inspiravam nesses estilos vindos de Paris e produziam as próprias versões delas, incluindo algumas roupas elegantes, né, usadas por estrelas de Hollywood. Aqui eu trago um exemplo, né, com a Grace Kelly em Janela Indiscreta.
How's your leg? It hurts a little. And your stomach? Empty as a football. And your love life? Not too active. Anything else bothering you? Mm-hmm. Who are you? Reading from top to bottom. Lisa. Carol. Fremont. Is this the Lisa Fremont who never wears the same dress twice? Only because it's expected of her. It's right off the Paris plane. You think it'll sell? Well, that depends on the quote. Let's see. Now, there's the airplane ticket over and import duties, hidden taxes, profit markup. A steal at $1,100. $1,100? They ought to list that dress on the stock exchange. Why, we sell a dozen a day in this price range. Who buys them? Tax collectors? Even if I had to pay, it would be worth it. Just for the occasion. What, is something big going on somewhere? It's going on right here. It's a big night. Well, it was just an old run-of-the-mill Wednesday. Well, the calendar's full of them. It's opening night of the last depressing week of L.B. Jeffries in a cast. Well, I haven't noticed a big demand for tickets. That's because I bought out the Gente, nós house. estamos You know, the testemunhando, cigarette né, o boxes ideal seem da to mulher no days. Oh, I picked that up in incorporada por uma Shanghai. atriz estadunidense, né? Juntamente, né, com essas questões, a gente vai ter um trânsito, né, entre países. O pós-Segunda Guerra Mundial possibilitou... Deixa eu ativar minha câmera de novo. Ué? Teve uma migração, né, uma troca cultural muito grande, e nesse momento a gente vai ver uma busca, uma conexão entre o estilo italiano, né, que já trabalhava com certa excelência, com malharia e seda estampada, e a moda americana, né, e aí a gente vai ver que os designers desse momento, além desse look, né, Dior, vão também produzir outros tipos de roupas, algumas roupas mais casuais, também elegantes, em oposição a esse estilo mais formal da moda francesa e da moda britânica. Juntamente com isso, a gente vai ver que vai ter uma abordagem mais fácil de se vestir, principalmente entre as mulheres mais jovens, né? Falando em juventude, a gente vai ter também a criação, né, de um grupo de novos consumidores, e os jovens vão desenvolver a sua própria cultura, né? Nesse período foi quando cunharam o termo, né, teens em inglês, né, adolescência em português, e eles queriam um estilo de roupa só para eles, né? Havia também uma nova geração de heróis culturais para o povo, né, e de modelos, homens como Elvis Presley, né, que usavam jaquetas de couro, itens militares. Muitos jovens queriam se parecer com ele, né, e com outros heróis aí que a gente vai ver durante a aula. E as roupas de trabalho e jeans também cruzaram as fronteiras e se tornaram moda tanto para homens quanto para mulheres mais jovens, né. Aqui vamos ver um trechinho de um vídeo do arquivo da Pathé sobre essa moda, essa era dos adolescentes, né, no finalzinho da década de 1950. Basta olhar e ouvir para ter certeza de que todos esses jovens têm maconha. Eles definitivamente estão por dentro. Este é um lugar de classe alta, mas em todos os lugares os gatos têm seus próprios cantinhos onde vivem o evangelho de que esta é a era da adolescência. Oh, amor, por que eles não entendem o mundo do amor? Por que eles não entendem?
juventude de 1958 com um jargão próprio. O que isso tem a dizer sobre si mesmo? Somos nós. Veja, estamos hoje. Se você não curte ela, manda um baseado para o resto dos canalhas. Bem, por que não fica por aqui e aproveita? Daquele clube até Lady Lucan é um sonho distante. Mas espere, Lady Luke, o que você acha dos nossos adolescentes? Eu os acho esplêndidos, e estou feliz que você me fez essa pergunta, porque às vezes acho que eles são tratados de forma injusta. Bem, porque conheci muitos adolescentes por todo o país quando viajava, e sempre fiquei particularmente impressionado com o entusiasmo deles, sobretudo, com suas novas ideias. Gosto da ideia de que eles queriam usar roupas gays, e é neste país que certamente precisamos de ideias. E acho que, afinal, é preciso lembrar das coisas extraordinárias que os pais e avós fizeram, todas as suas últimas loucuras, que para nós parecem tão extraordinárias agora. Sempre fico muito entediado com pessoas que dizem: "Ah, os jovens não são mais o que eram na minha época." Adolescentes, rapazes e bonecas podem ser treinados em poucas semanas para ganhar 8 ou 10 por semana. As lojas sabem disso, então cada cidade tem uma loja com departamentos para adolescentes que prosperam em dar aos jovens as modas que eles exigem. Modas adolescentes distintas. Tudo isso está dentro dos limites. Para encontrar os revolucionários do vestuário, é preciso procurar novamente a vizinhança desses bares. E se a roupa parece beirar o extravagante, por que não encará-la como o começo de algo novo? Um resultado pode ser que os homens finalmente se livrem da tirania dos ternos sem graça. Com o sexo oposto, tudo é possível. A indústria da vitrola lucra com os adolescentes abastados de alguma forma. 80% da produção de discos é comprada pelos jovens. Isso dá 50 milhões de discos por ano somente na Grã-Bretanha. Toda a indústria sabe que agradar aos adolescentes é o caminho de ouro para grandes dividendos. E os objetos de adoração das massas são heróis. Lá está sua popularidade com P maiúsculo. Ter um breve vislumbre deles é praticamente o próprio paraíso. Liberar-se. Nem mesmo sua mãe é mais devotada a ele do que seus fãs adolescentes. Quanto a Frank Von, bem, o que pode ser dito em meras palavras? Os gatos agarram a vida com as duas mãos e fazem o melhor para vivê-la 100%, 24 horas por dia. A vida está diante deles. Eles têm vitalidade, estilo e certamente estão com tudo. E boa sorte. Nesse trechinho, a gente pode observar, né, algumas gírias do momento, né, que eram curiosas nesse sentido. E aí a gente está nesse mundo, né, gente, nesse mundo polarizado, complicado, desse mundo do capitalismo dos Estados Unidos versus o socialismo da União Soviética, com uma tensão geopolítica constante, com essa pressão, né, da corrida armamentista nuclear, conflitos indiretos dos países como Coreia, Vietnã e a rivalidade, né, na corrida espacial. Também vai haver uma estabilidade, competição constante, né, configurando a política, a economia, as expressões culturais, sociais e a moda incluída nesse contexto, né? Agora vamos ver um pouquinho de Brasil nesse textinho que eu vou passar aqui para vocês agora. E agora, desfilando com grande classe, surge Pati Lacerda, Miss Distrito Federal. A moça é neta de Coelho Neto e artista do cinema nacional. Miss São Paulo foi a última jovem que desfilou diante do júri, constituído por jornalistas, artistas e escritores. Miss São Paulo também é muito aplaudida. E agora um desfile de conjunto. A qual delas você daria o seu voto? Qual delas merece representar a beleza da mulher brasileira em Long Beach? Reparem bem nas pequenas. Quem vencerá? O júri clama vencedora Miss Bahia. Parabéns, Lourinha. Os aplausos traduzem a justiça da escolha. Segundo o poeta Manuel Bandeira, os olhos de Miss Brasil são um verdadeiro poema.
Nesse período, gente, a gente vai ter uma obsessão dos brasileiros com concursos de beleza e de Miss, né? E aí depois eu sugiro que vocês usem o PDF, cliquem nos links lá, vai estar disponível no nosso Drive também. Então, depois desse contexto histórico, a gente entra no famoso New Look, né? Esse nome ficou definido porque a Carmen Snow, que era editora da Vogue, né, fez esse comentário e pegou naquele momento. E aí o New Look meio que basicamente vai ficar muito famoso através dessa imagem do terninho bar, né? Nesse contexto, a gente vai ver que em 1947, a partir de então, né, a ideia era afastar a moda feminina dessa noção de austeridade, né, desses tempos de guerra, celebrar a feminilidade, apresentando essa cintura marcada, a saia volumosa, né, uma silhueta de ampulheta que se tornou icônica na década de 1950 e ela remete muito claramente a períodos, né, do século XIX. Além do retorno à feminilidade idealizada, extremamente idealizada, essa silhueta também vai ajudar, né, a aquecer a indústria têxtil, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma silhueta que vai usar muito material muito luxuoso, caro, com designs complexos, né, muita quantidade de tecido, e vai simbolizar esse otimismo, né, e essa prosperidade aí do pós-guerra. E Dior se tornou esse novo padrão, né, da alta costura, e ele meio que viralizou naquele período, né? Através das publicações de moda, ele esteve presente nesse consumismo global em ascensão, que a partir daí nunca mais parou, né, gente? Então aqui a gente vai ver alguns dos exemplares, né, gente? O design que deu início a tudo foi esse terninho, né, o bar, de 1947, que vai definir, né, essa silhueta da década de 50. O próximo vestido, de 1948, foi desenhado pelo Cristóbal Balenciaga, né? Ele utiliza da silhueta do mundo com grande efeito, usando renda preta no estilo toureiro, com motivos florais sobre a seda vermelha escura, né? Fazendo referências às touradas na Espanha. Aqui a gente tem um vestido mais simplificado, um pouco mais popular, né? O estilista é o francês Jacques Remy, que desenhou esse vestido inspirado também, né, no New Look, é menos extravagante, e ele tinha uma tendência, né, um foco, um público que era mais utilitário e mais confortável, né, para os clientes deles. Ele também criou uma linha especificada, né, para a clientela jovem. A designer americana, né, Anne Fogarty, é mais conhecida por ser a autora de um dos manuais, né, gente? A esposa se vestindo, né? A bela arte de ser uma esposa bem vestida, uma coisa assim, né? E aqui, nesse primeiro vestido salmão, a gente vai ver um vestido de noiva que ela desenhou, né? Acompanhando a silhueta no look. Então, a gente vai ver vários estilistas acompanhando essa silhueta, né, do New Look. Esse próximo vestido, o vestido que está aqui no meio, ele é um vestido produzido pelo Givenchy, sob medida, né, para a atriz Leslie Caron, para usar no palco. A saia é de pregas alternadas, de seda moiré e lã, com paletó de cintura estreita, né, e botões descentralizados. Ele tira a simetria um pouquinho disso, né. Uma das primeiras celebridades a adotar o New Look foi a princesa Margaret, né, que era a irmã da rainha Elizabeth. Ela começou a usar esse estilo mais ou menos em 1948, na forma de terninhos desenhados pelo estilista da família real, né, o Norman Hartnell. E em cada aparição formal, né, o guarda-roupa dela ia refletindo muito o estilo da época. Então, com o passar do tempo, ela passou a ser reconhecida pelo seu estilo elegante, refinado, né, atemporal, mas também que dialogava com as tendências, né, e rapidamente ela foi se tornando uma figura da moda, uma celebridade, né, uma it girl, talvez. Em 1947, a coleção, né, New Look também incluía Cherie, que era esse vestido de seda, era um vestido de festa, tafetá de seda azul, a saia toda feita na largura do tecido, né, de canto a canto,
e grande parte da qual é usada para preencher os quadris, né? Em cima tem uma espécie de crinolina também, gente. Aqui a gente vai ter, caminhando, né, nesse caminhar aí, nessa trajetória, o uso das estampas florais mais ousadas a partir de 1953, né, na própria Dior. E aí a gente vai observar que outros estilistas seguiram o exemplo, né? Esse particularmente é uma empresa britânica, né, que produziu, embora tenha criticado muito quando saiu, né? Esse é um vestido, um chemise, né, um vestido que lembra a estrutura de uma camisa, considerado um vestido diurno, né, com estampado, né, meio do vestido típico utilizado pelas donas de casa americana, e é feita de um xadrez simples, vermelho e branco, de algodão, que inclui um cintinho plástico e uma gravatinha do mesmo tecido, né. Curioso é que a produção de algodão nessa época no Brasil era muito importante, mas as mulheres brasileiras não curtiam usar algodão. Para manter esse look todo no lugar, tinha ajuda da lingerie, né, gente? Então, era necessário a gente ter uma estrutura por baixo da roupa para segurar essa silhueta, né? Então, dentro disso vão surgir, né, corsês curtos, cintas, sutiãs ou cintas modeladoras, que vão ser meio que a base da moda nesse período, além, né, de chemises, de pequenas crinolinas, anáguas e etc. Então, esse visual super feminino, ele vinha a um certo custo também, né, gente? Aqui a gente tem um outro vídeo, né, de arquivo da Pathé, para a gente ver a roupa íntima, né, no look. How to get the new look, even if Mother Nature forgot to give you the right figure for it. At a London fashion house, we asked for a demonstration. First, it's the straight jacket for that figure-of-8 appearance. The French call it a guépari, meaning wasp. The Americans a cinch. We know they're just old-fashioned stays. Next come the shoulders and hips, if you've still got a breath of air left. Fitted pads make Madame look like a destroyer having its armor plating laid. But these are the armaments of beauty. British models have slimmed for years to be à la mode. Now they just haven't got what the new look takes. A last look at the superstructure before we show you a new look dress by Richards in utility material. Think it would look good on you? Então, gente, se publicavam, né, em vários canais, em várias revistas, em vários locais de divulgação, essa estrutura do que compunha, né, o New Look do Dior. E a partir dessas publicações, outras publicações iam participando isso também para os seus respectivos públicos, né. E aí, a partir do momento em que a gente vai ver a imprensa atuando, a gente vai ver que isso vai acontecer muito rapidamente, muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, no período de menos de 6 meses, a gente já tinha isso tudo muito divulgado, muito espalhado mundo afora, né? No Brasil, aqui é um exemplo de uma revista que eu achei no arquivo da Biblioteca Nacional, a revista Fonfon, né, que era uma das revistas femininas do período. E nesse sentido, a gente vai observar que aqui, por exemplo, a gente tem uma coisa, né, uma capa que remete ao New Look, mas ao mesmo tempo ele é um New Look reestruturado, né? Então aqui a gente vê o chapéu, né, a coisa do casaco abotoado, né, a luva e etc. E lá dentro a gente vai ter uma seção inteira que, na ausência das fotografias oficiais, né, da permissão de usar a fotografia oficial, a gente vai ter um ilustrador, o ilustrador da revista chamava Luiz, e aí eles divulgavam só o primeiro nome da pessoa, né, a gente não sabe muito mais a respeito dele. E aí ele vai divulgar mais ou menos, né,
essas imagens desse New Look a cada momento em que Dior renovava, né, essa maneira de entender tudo isso aí, né? Opa, era para vir para cá, gente. Isso, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Então aqui a gente vai ver as várias silhuetas, né, gente? Os vestidos de festa, os acessórios de cabeça, né? Logo em seguida a gente vai ver que lentamente esses chapéus vão sumindo aos poucos, e aí isso vai se dever muito à indústria dos cosméticos, que vai melhorar, né, os produtos de cabelo, os laques, cuidar da cabeleira vai ficando cada vez mais fácil, né? E aí a gente vai ter esse padrão de divulgação da moda através dos moldes, das revistas e das costureiras, da habilidade dessas mulheres, né, gente? Então aqui a gente tem, por exemplo, o formato da revista Faucon. Essa daqui é uma edição de 1951, né? Então eles tinham o hábito de eleger o modelo da semana. O molde para esse modelo da semana vinha num caderninho avulso, né? Dobrado como o molde bidimensional, né? E aí dentro tinha várias coisas para dona de casa fazer para sua família, né? Por exemplo, nessa edição, a dica para cuidar das crianças era fazer babadouro, né? Para a criança na sua casa. Então aqui sempre tinha essa seção de Paris para você, o que revela muito de onde a gente bebia da nossa informação, e isso foi se mudando lentamente para os Estados Unidos, né? Essa fonte de referência. Aqui a gente tem um molde para você espelhar e fazer o babadouro do seu filho, e logo em seguida a gente tem a página de propaganda, né, que está fazendo a publicidade de uma loja de moda infantil. No Brasil, quem mais publicava tudo isso aí, né, e quem tinha o direito, né, de replicar e de revender marcas como a Dior, era a Casa Canadá, e aí eventualmente no livro, principalmente do João Braga, vocês vão vendo que isso vai se repetindo, né? E aí era bem no molde de alta costura mesmo. Eles tinham acesso aos moldes, a cliente ia até o ateliê, tinha suas medidas, fazia as provas, voltava e etc, né? Aqui a gente vê algumas das modelos, né, posando com modelos, né, Dior. E aí a gente tem um clique aqui da Marta Rocha, né, que foi a Miss Brasil em 1954. Ela perdeu o Miss Universo, dizem que por causa de 2 centímetros de quadril, alguma coisa assim. Mas o fato é que a cobrança da estética feminina, como a gente pode ver lá naquele vídeo, né, dos concursos de Miss no Brasil, era muito engraçado, porque a exigência para as mulheres era muito alta, e vocês viram o look de quem julgava, né, a beleza dos outros. Agora, vamos ver um pouquinho sobre essa linha do tempo, né, sobre o Christian Dior. Então, ele teve uma carreira relativamente longa, né, ele começa na ilustração, depois ele vai caminhando um pouco mais adiante, ele vai trabalhar com o Robert Piguet, depois com o Lucien Lelon, e aí ele abre a Maison Dior em 1946, né? Em 1947 para 1948 é o boom do New Look, e aí ele vai falecer 10 anos depois, e a casa vai seguir com outras figuras, né? Então aqui, por exemplo, na hora que a gente chegar, avançar no nosso conteúdo, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o Robert Piguet e o Lucien Lelong. Inclusive, o Lelong deu muito apoio para ele, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que a irmã dele desapareceu, né, foi capturada, enfim. E aí, assim, a fama do Christian Dior, apesar, né, de ter sobrevivido e ter um julgamento sobre quem sobreviveu na França durante a ocupação nazista, né, os relatos é que ele sobreviveu a despeito disso, né, e não por causa disso. Então as pessoas comentam que ele era uma pessoa gentil, né, geralmente as pessoas com quem ele trabalhava voltavam a trabalhar com ele em outros momentos. Aqui, com esse terninho no tom K, que a gente está vendo uma das modelos dele, né, que posava para ele com muita frequência. Aqui a gente está falando de um período já no final da vida dele, né? Nesse vestido verde a gente vai ver
o Dior experimentando com silhuetas, né? E nem sempre ele vai seguir, né, o New Look. Ele experimentou com silhuetas em alguns momentos também, né? Pensando um pouquinho, né, sobre essas relações aí entre moda e poder, o New Look ele tinha essa coisa, né, de empoderamento, de postura e de uma feminilidade muito específica, né? Vamos tentar observar essa imagem e vou pedir para vocês pensarem aí, observarem, né? Quantas pessoas estão presentes, né? De quando você acha que essa foto provavelmente quem seriam as pessoas retratadas aí? É possível descobrir quem elas são só pela imagem? De acordo com o que a gente viu até agora sobre o período, como que você classificaria essas pessoas em termos de elegância, né, que era a moeda do momento na moda? Elas são elegantes ou não são elegantes? Como é que é isso, né? Agora eu vou mostrar uma imagem, uma fotografia dessa mulher sozinha. Aqui a gente já tem uma mudança, né, acontecendo. E agora eu vou contar quem ela é, né? Não sei se vocês tinham descoberto, mas essa é a Eva Peron, né? Em 1951 ela já tinha se tornado cliente fiel do Christian Dior. Ela foi, né, num tour com o Juan Perón, quando ele se tornou presidente da Argentina, né? Em 1947, lá ela percebeu que ela precisava mudar o estilo dela, e ela mudou várias vezes na vida, né? Aparentemente ela entendia que moda e política acaba sendo uma coisa intimamente relacionada, né? E ela usou tanto a sua aparência quanto o seu aprendizado sobre imagem, sobre moda e como atriz, né, a experiência que ela tinha, para continuar circulando nos meios corretos e continuar causando, né, conseguir, né, esses objetivos que ela tinha, né? A elite argentina desprezava e o povo adorava a Evita, né? E aqui a gente vê que ela manteve um padrão de cintura fina, com essas saias muito rodadas, né? Até então, até 1947, a gente vai vê-la muito com o cabelo cheio de ondas, muito penteado, né? A moda dos anos 40. A partir de então, está sempre preso, com um coque baixo, né? Uma pele mais leve, com um batom vermelho sempre bem aplicado, né? Decotes profundos, a coisa do tomara que caia, estampas florais, né? E ela amava casacos de pele, assim como uma boa parte das elites, das mulheres que eram membros da elite nos países, né, da América Latina de uma maneira geral, além de uso de joias e etc, né? O curioso é que tanto Dior quanto Jacques Fac, né, que era um outro estilista da época, tinham manequins nos seus ateliês com as medidas da Evita, né? E ela era uma cliente contumaz, né? Mas é muito curioso, né? Porque ela era a mãe dos pobres ali, né? Da Argentina, e eles a amavam e tal. E ao mesmo tempo ela gastava uma fortuna, né? Com roupa, com moda, com acessório e tudo mais. E na opinião de muita gente, ela meio que perdeu a oportunidade aí por essa competição e querer se provar tanto para essa elite argentina, né? De promover, né, a indústria de moda argentina mesmo, né? Ou seja, se naquele momento, ao invés de continuar importando, ela tivesse insistido para criar, né, as condições perfeitas para incentivar o crescimento da indústria têxtil, talvez eles tivessem, né, tido uma identidade nacional de moda antes. Mas aí também é complicado a gente pensar, né, nesse sentido, porque ela não era a presidente, ela era só a primeira-dama, né? Então tem esses aspectos complexos dessas narrações, né? E aí depois que Dior morre, quem que assume, né? O primeiro a assumir a casa foi Yves Saint Laurent, né? A gente vai ter um sucesso muito grande dessa coleção Trapézio, de 1958, e aí lentamente a gente começa a ver que a silhueta, que vai ser predominante lá na década de 1960, né? Aquela mais soltinha na cintura, começa a surgir ali no final dos anos de 1950. Então, as coisas não viram radicalmente na noite de Réveillon de um ano para outro, né? É um processo um pouquinho mais lento. Em seguida, a gente vai ter, né, o Marc Bohan, que vai ficar um bom tempo, né, na casa Dior.
Depois a gente vai ter o Jean-Franco Ferré, que vai ficar um certo tempo também, né? E aí a gente vai ter uma mudança radical muito grande quando a Dior contrata o John Galliano, né? E aí ele vai trazer essa ousadia, né, desse espaço britânico, dessa classe trabalhadora britânica com quem Galliano era muito envolvido, com essa confusão toda, né, dessa tradição da casa, né, Dior. E aí a gente está sempre pensando nesse conflito, né, que vai se repetindo. Como manter uma tradição e, ao mesmo tempo, garantir que as coisas sejam vendáveis, atuais, desejáveis, né? Em seguida, a gente vai ter uma sequência, né, de pessoas assumindo as direções. Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos, né, das coleções do Galliano. Logo em seguida, a gente vai ter o Raf Simons, né, assumindo isso a partir de 2012 até 2015. Em seguida, a gente vai ter a Maria Grazia Chiuri a partir de 2016, né, quer dizer. E aí, entre críticas e elogios, a casa continua, né, gente? Aí o que eu sugiro é que vocês sempre continuem olhando e tentar meio que ter em mente esse histórico das maisons para a gente conseguir ver como que as pessoas conseguem transitar entre tradição e inovação, né? Um outro aspecto curioso dessa década é que, apesar de muitas mulheres terem voltado para casa, né, e terem assumido os papéis domésticos, muitas delas continuaram trabalhando, né? E nem só de New Look as pessoas viviam. Então, a classe média, esse conceito de classe média foi aumentando, né? A quantidade de pessoas que pertenciam a essa classe social começou a aumentar também. E aí as pessoas queriam viver a vida de maneiras diferentes, então tinha mais festividade, etc. Né? Então tinha um evento que a gente fala que vai fazer uma reuniãozinha em casa, né, que era chamado de coquetel. E aí o vestido, né, a vestimenta para isso, para a mulher geralmente, era acompanhado de um chapéu, com véu, luvas, né, e tal. Os vestidos eram mais formais um pouquinho, mas não eram tão formais quanto um vestido de gala, né, na altura da panturrilha, geralmente feito com bons materiais, mas existiam alternativas já, né, gente? E deviam ser usados entre 6 e 8 horas da noite, né? Quem inventou esse termo, vestido de coquetel, foi o Christian Dior, né? E ele não se restringia à saia bufante, né? Também tinham silhuetas um pouquinho mais estreitas nesse sentido. Então aqui a gente vai ver algumas delas, né? Esse primeiro aqui é um vestido muito leve, né? Foi criado pelo Pierre Balmain, para sua esposa. É uma cor clara, uma silhueta simples, né? Ele tem uma combinação em camadas com corpete com aros bem definidos para formar esse formato ideal. E embaixo precisa de uma anágua, ou além, né, da anquinha, precisa de uma anágua ou de uma crinolina pequena, né? Esse vestido azul é um estilista que é grego, que nasceu no Egito, né? O Jean Dessay, que se inspira nessas viagens, e aí ele vai trazer essa inspiração aí para um vestido. Esse vestido é um vestido sob encomenda para a princesa Margaret, né? De organza de seda azul. E aí a gente tem esse outro um pouquinho mais estreito, prometendo silhuetas mais diversificadas, né? Do Jacques Fabre, que é um vestido que mistura seda com lã em 1953, né? E geralmente as mulheres jovens e mais internacionais gostavam muito desse estilista, porque ele era muito popular com as endinheiradas internacionais, né? Como o vestido era um pouquinho mais curto, né? Havia a exposição dos pés e dos tornozelos. Então precisava de um sapato mais elegante. O salto alto começou a ser mais adotado, né? Geralmente ele tinha a lógica de um escarpão, e aí tanto a Jane Mansfield quanto a Marilyn Monroe usavam, né? E consolidaram essa imagem muito sexy através disso e do andado que isso proporciona, né? Aqui a gente tem alguns pip-toes, né? Que é o sapato que tem a lógica do escarpão, mas com o dedinho aberto, que lembra um pouco uma sandália e mostra um pouquinho mais do pé, né?
Esse vestido de 1955 preto é um vestido feito pela Madame Cré, né, que ela se inspirou no chapéu de coquetel com véu, e aí a rede de bolinhas está drapeada, né, junto com essa anquinha lateral que dá uma sensação, né, de silhueta deslocada. Esse outro vestido, né, um vestido tubinho de 1958, era uma silhueta que a Marilyn Monroe usava bastante, né, foi criado por um fabricante mais popular, né, da Inglaterra, chamado Rodney Dresses, e é um exemplo de formato de saia alternativo e aceitável, né, para esse momento de coquetel. Aqui no Brasil, a gente estava vendo tudo isso acontecer, né, gente? Aqui a gente tem uma imagem de um desfile na Maison da Madame Rosita, né, em São Paulo, em 1957. Rosisca, tá errado o nome dela aqui, gente. Aqui do lado a gente tem uma publicidade publicada, né, no Anuário das Senhoras, sobre, né, com essa estética aí, né, do new look, voltado para o vestido de coquetel. E uma curiosidade é que, embora, né, a gente tivesse uma produção muito boa já de algodão, já tivesse melhorado bastante, muita coisa nesse sentido, a mulher brasileira não gostava do tecido, ela gostava de seda, ela gostava de outras coisas, né? Então, para popularizar o uso disso, começou a febre dos concursos de beleza, né, gente? Então, aqui a gente vai ver um deles, né? A Festa do Algodão, promovida pela Bangu Indústrias, né? Aqui é uma imagem da festa, né? Com os looks prontos, né? Com os modelos aí com duas silhuetas, para mostrar que o algodão também tem um bom caimento, né? Que também é um tecido interessante, etc. Aqui tem alguns livros sobre as vidas, né, dessas pessoas que viveram nesse período. É interessante lembrar que de 2020 para cá a gente também teve muita produção de documentários e séries de ficção baseada na vida desses estilistas desse período, então vale a pena dar uma olhadinha, né? Então, gente, continuando, né, a nossa aula, a gente vai chegar nesse momento em que, além da euforia, né, e desse maior poder aquisitivo, a gente vai ter um momento de muita efusividade, muita festividade, né? Então agora a gente entra nos trajes de noite, né, no final dos anos 40 e 50, que são criados por vários designers e exibiam tecidos abundantes, ideal feminino glamuroso, né? Era, de uma certa forma, antiquada, né? Lembrava silhuetas do século XIX. E aí vai ter uma euforia muito grande nesse sentido, porque com o fechamento das maisons francesas durante a guerra, com os orçamentos apertados para viajar e tal, o que aconteceu, né? Muitas das coisas produzidas pelas revistas foram sendo produzidas nos Estados Unidos, né? Então ali a gente começa a ver uma virada de chave geopolítica nesse centro de irradiação de tendências de moda, né? A gente vai ver um cenário vibrante de alta sociedade, de clube, né? Uma economia rápida de desenvolvimento e um impulso nesse sentido. Então, nesse momento, Nova York se torna esse centro da moda em ascensão, né? Aqui a gente tem uma exibição que aconteceu no Met, né? Ali em Nova York, sobre o Charles James. Aqui uma fotografia da época, né? Do Cecil Beaton, com as roupas fabricadas pelo Charles James, né? E que meio que encapsula essa ideia de otimismo, retorno ao glamour, né, e etc. Charles James nasceu na Inglaterra, né, e foi considerado o verdadeiro costureiro estadunidense, né, e se inspirou na silhueta New Look da Dior. Era muito perfeccionista, né, muito conhecido por vestir socialites, com vestidos muito caros, dramáticos, imensos, né, quase esculturas de se vestir, né. Através disso ele criava a ideia dessa mulher perfeita do pós-guerra, né, que era uma forma de arte por si só mesmo. Ele utilizava barbatana, várias estruturas, várias camadas de seda, cetim, tafetá, tule, para criar esses vestidos, né, além das estruturas das roupas íntimas, geralmente com materiais que captavam e refletiam luz, né, para essas camadas de cores diferentes brilharem, conforme a
a usuária fosse caminhando pelo ambiente, né? E realmente eles eram muito estruturadas, né? Moldando e definindo esse tronco antes de explodir saia para todo lado, né, gente? Então, o que a gente vai ver? Que esses vestidos de gala normalmente eram usados em bailes, em ocasiões especiais pela elite, né? Uma elite abastada, eram vestidos de noite, a maior parte deles de alta costura, né? Que era a expressão máxima de arte dessas grandes maisons, eram muito ousados, dramáticos, né? Tinha o objetivo de chamar a atenção mesmo, né? E ali eram usados os materiais mais caros e as técnicas mais complexas, né? Para criar tudo isso. Nesse momento, a gente vai ter uma profusão de roupas do Dior, Balmain, Givenchy, Balenciaga e do Charles James. A gente vai ter uma base muito voltada, né, para um vestido, para ser desfilado numa passarela, mas que poderia ser personalizado, né, adaptando essas silhuetas, né. Geralmente as mulheres casadas usavam mais decote, vestidos sem alça, etc. E as jovens solteiras vestidos com alças ou mangas curtas ou um bolero por cima, né? O corte reto no formato de coluna também se popularizou. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro vestido, a gente está vendo uma roupa produzida pelo Balenciaga, né? Com esse estilo bem dramático, esperado na alta costura para a noite. Geralmente ele sempre pega coisas lá da Espanha, né, de onde ele vem, e vai meio que se inspirar nessa tradição dos touros com faixa, colunas e bordados e texturas, né. O vestido ao lado é um vestido preto, né, mais básico, também produzido por ele, sem alças, e ele vai meio que dar aquele efeito de esconde, revela, né, com transparência, uma parte da anágua rosa aparece com painel de rede transparente, né, e assim vai. Esse talvez seja o vestido do Charles James, que ficou mais famoso, né, na história da moda, justamente por todo esse drama que ele apresenta, né, ele se chama Trevo de Quatro Folhas, né, e ele fez para uma senhora Riquerese Zezésima, né? A gente não sabe nem o primeiro nome dela, né? O sobrenome é William Randolph Hearst Jr. Para usar no baile de posse, né? Do Eisenhower. E aí, como Charles James era arquiteto, ele tinha essa tendência, né? Para criar silhuetas estruturais e muito controladas e pesadas, né? O vestido ao lado é um exemplo de que nem tudo era tão new look, né? Então esse é um vestido do Dior, inclusive, né? O nome dele é Laline Muguet, é baseado na modelo de passarela dele, a Belle de Nuit, para uma socialite, a Gloria Guinness, né? E aí aqui a gente vai ver um vestido mais próximo do corpo, mas ainda assim com muito trabalho manual complexo, incluindo miçanga, bordados metálicos, fitas, né? Que vão enfatizar esse luxo todo nesse momento, né? Aqui a gente também tem um vestido menos volumoso, né? Aqui é um vestido feito pelo Givenchy, que estudou, né? Trabalhou com Balenciaga. E aqui a gente tem um brocado de seda, metalacê verde esmeralda, né? Usando os elementos do design da Givenchy, incluindo um decote drapeado e uma cintura levemente caída e inclinada. Aqui parece até um vestido de época, né, gente? Esse produzido pelo Balmain. Ele deu para ele o nome de Antônia e ele foi inspirado nessa estrutura e nos acabamentos do século XVIII. Inclui bordados na estrutura, né? Muita coisa, pontas de pérola, volutas douradas, folhagem verde, rosa vermelha de chiffon. É um vestido bem pesado. E aí todo mundo ali, né, que tinha condições, investia bastante nesses acessórios, né? Além dos vestidos, né, de alta costura caríssimos e exclusivos, era aconselhável, né, quem pudesse usar joias verdadeiras. Então a gente tem, inclusive, alguns filmes, né, de detetive do período, inclusive um deles chama Ladrão de Casaca, né, sobre um ladrão de joias nesses eventos muito frequentados por pessoas extremamente ricas, né. Aqui a gente tem mais alguns exemplos antes da gente mudar o tópico, né, gente. Então aqui a gente tem um vestido de um designer nascido na África do Sul, né, o Victor Stiebel, que fez referência a esses elementos históricos, né, com essa sobressaia, a saia de baixo com manágua, como se fosse uma anágua, né,
ela é listrada de tafetá de seda, azul e branca, né, com babado na altura do joelho, e a sobressaia tem uma leve anquinha, né, para dar esse volume. E esse vestido de 57, do lado do Frank Usher, né, é uma empresa de vestido da pronta entrega, né, de prêt-à-porter no Reino Unido, ou seja, não era super exclusivo, né, mas a gente vai ver que é de muito bom gosto nesse sentido, né, então, um corpete de cintura alta com um decote ousado e uma saia bem ampla, né. Geralmente, as mulheres que podiam comprar esses vestidos podiam comprar joias verdadeiras, né? As pérolas também eram populares, inclusive para quem era mais jovem, não era de muito bom tom, né? Moças solteiras usarem diamantes, está nos manuais, né, de comportamento. E para quem não tinha joia de verdade, tinha muita bijuteria, né? Por exemplo, tinha uma fábrica chamada Vendôme, que criava bijuteria impressionante, né? Usando pedras artificiais, metais de imitação, enfim, tinha muitas alternativas, né? Aqui um exemplo, né, de uma imagem histórica que eu tirei lá do livro do João Braga, né, do Salão do Copacabana Palace. Aí a coisa das disputas das 10 mais elegantes, das pessoas isso, da pessoa aquilo, né, e etc. Esse baile, né, esse concurso foi improvisado uma passarela no Copacabana Palace, né, com as senhoras da sociedade carioca, em 51, né, então aqui foi o início dessa coisa, né, a moda do algodão sendo apresentada, tinha uma fábrica chamada Bangu, que eles queriam que as pessoas começassem a reconhecer a qualidade, né, desse algodão. E aí foi uma ampla cobertura, né, de imprensa, o evento foi para São Paulo, foi para Belo Horizonte, sempre arrecadando recursos, né, e aí, de repente, as coisas foram melhorando para o nosso algodão, né, e aí o sucesso do evento fez um calendário fixo disso tudo e inspirou várias outras iniciativas de competição, né, esses concursos de beleza feminina. Viraram meio que uma obsessão nacional mesmo. Aqui a gente tem 3 exemplos, né, de vários tipos, né, gente. Por exemplo, esse aqui, o primeiro, da esquerda para a direita, é o Miss Wetler, que aconteceu em São Paulo em 55, né. A gente recebia, né, competições de Miss também, e competia lá. Aqui a gente vê a Madame Borisca atendendo a Miss Israel, em São Paulo, em 1950, né. E aqui tinha o Miss Objetiva, que foi até os anos 70, que era mais de fotogênico, né, e tal. Então, vai ter isso acontecendo no país e as mulheres sofrendo para se enquadrar nesses padrões de beleza, né. Dentro dessa difusão da moda, a gente vai ver também o papel de alguns intelectuais, né. Então, o primeiro desfile de moda brasileira que aconteceu no país, aconteceu no MASP, né, que era capitaneado pelo Assis Chateaubriand. Inclusive ele está aqui nessa fotinha na primeira fila, né. A gente também teve quem veio construir o prédio do MASP, né, projetar e etc, e acaba convivendo com os donos do clube, da Boate Vogue, né, daquele período. Então aqui a gente tem, né, o Pietro Maria Bombardi, com as modelos, né, que trabalhavam o Dior e estavam aqui, né, fazendo essa divulgação, né, desses moldes autorizados pela Casa Canadá. A Lina Bobardi, né, e o Paulo Franco, aqui do lado. Também tinha o papel da arte, né, então aqui nos anos de 56, o Flávio de Carvalho, depois vocês procurem sobre ele, né, um artista brasileiro, estava divulgando o próprio new look dele, né, e desfilava pela cidade nesse sentido, né. E aí, além de ser, né, da vanguarda da arte, ele também acalma os nervos, evita guerras, previne resfriados e etc, né. Então a gente começa a ter essa coisa da provocação da moda, inclusive como uma linguagem da arte também, né, gente. Em seguida, a gente vem falar um pouquinho sobre essa linha do tempo da vida do Balenciaga, como a gente fez, né, do Dior. O Balenciaga, de uma cidade bem pequenininha na Espanha, chama Guetaria, né, e aí ele já vai se mudando, e desde muito pequeno, todo mundo ao redor percebe que ele tem muito talento para costura e etc, né.
A partir do momento em que a Espanha entra em guerra civil, ele vai para Paris, lá ele lança essa primeira coleção de outono, e aí ele faz muito sucesso em 1939 com a silhueta infanta, né? Aqui, ó, gente, tem um artigo sobre ele nesse link. Em 1947, enquanto o Dior lança a silhueta New Look, ele lança a silhueta Barril. Não é um sucesso comercial tão grande, mas do ponto de vista de inovação, né, da silhueta feminina, na minha opinião, é mais interessante, né? E aí, a partir dos anos de 1950, ele começa a investir em elementos, né? Golas, túnicas, vestidos saco. A partir dos anos 60, capas de lã, formas ousadas, plásticos, transparência. Ele faz uma coleção, né, para os comissários, né, para a equipe da Air France, odeia a experiência e decide se aposentar, né? Em 72 ele realmente se aposenta, vive feliz e morre em Valência. E aí ele queria que a marca acabasse, inclusive ele fechou em vida tudo isso, né? Mas as coisas não ficam bem do jeito que as pessoas querem, né? Esse é um livro sobre a vida dele, né? Tem uma série ficcional baseada na vida dele recente também, que é bem interessante, né? Tem uma fotinha dele mais jovem. Aqui o espaço, né? O link para o Museu Balenciaga e etc. E aí, gente, à medida que a gente vai apresentando isso, o que eu sugiro é que vocês vão marcando isso, né? Anotando, para não ficarem perdidos ao longo do tempo, né? Aqui algumas das silhuetas, né? A gente já está no finalzinho da década de 60. Um desfile, né? Depois vocês clicam lá no link para ver. E aí, com a consolidação do prêt-à-porter, principalmente, sobretudo, com a atuação do Pierre Cardin, que se dá muito bem nisso, ele decide que não. Isso não é para ele vai se aposentar, ele não nasceu para viver assim, etc. Vai viver feliz lá em Valência, cuidando da vidinha dele. Só que aí, depois da morte dele, a família revive a marca, né, gente? Então, em 65 eles decidem enveredar para esse lado dos perfumes, etc, né? E aí, em 1986, a família vende a marca para o Jacques Bogart, que passa a contratar pessoas, né, para isso. Então, vai ter o Michel Goma, Joseph Mister, né, Nicolas Desquier, Alexander Wang, Demna Bazaglia e agora o Pier Paolo nesse momento, né, gente? Então, aí a gente vai vendo as mudanças, né, daquelas silhuetas que a gente viu, agora a gente vai vendo como que isso mudou, né? Então, aqui a gente tem versões de cada um desses diretores criativos, né, cada um no seu tempo, cada um com seu perfil, e em todos a gente vê uma incorporação dessa silhueta do Balenciaga histórica, né? Aqui já numa era mais contemporânea, né? Aqui a polêmica que ninguém perdoa, né? E aí a gente sempre tem as dúvidas até que ponto uma polêmica sem querer ou ela é de fato isso, né? Lembrando, gente, que às vezes no mundo da imagem a gente se confunde muito, né? Então aqui, nesse caso, as pessoas falaram que é uma apologia à pedofilia. A imagem de uma criança necessariamente é outra coisa. O crime de pedofilia é o contato físico com a pessoa já. Então, não vamos confundir os crimes, né, gente? Aqui tem mais alguns links, né, para vocês entrarem aqui nessas coleções. Nós não vamos ver que esse aqui é um desfile longo, né? Aí vocês clicam lá no link e vem com calma. E continuem procurando, gente, sempre. Não tem jeito a gente consolidar se a gente não continuar, né? E espera-se de vocês que vocês saibam isso de fato, né? Agora a gente chega nas formas femininas, né? Em que a gente reconhece que não existe só um new look, existiam outras silhuetas, outras peças, outras coisas, né? Eu sugiro que vocês assistam esse filme. O livro é ainda melhor na descrição das roupas e como que isso interfere, né, nesse personagem. Nesse filme a gente vai ver a importância, né, da moda e de quem produz moda nessa construção dessa autoimagem, da autoestima, né, e dessa personalidade das pessoas. E aí a gente vem para outras silhuetas, né? Ainda tem uma inspiração no look muito grande, né? Mas ao mesmo tempo
a gente vai ver que essa coisa da alfaiataria feminina foi uma das coisas mais fortes, né, desse período. A gente vai ter muitos ternos elegantes de 2 peças, né, feitos de uma forma quase esculpida arquitetonicamente, né, e desde a metade da década de 1930 isso se tornou muito importante no guarda-roupa feminino, né, em parte inspirado pelo guarda-roupa militar, pelas necessidades das guerras, né, a mulher que estava trabalhando em casa e não deixou de fazer isso, né, e a partir daí os estilistas foram explorando essas técnicas de alfaiataria para criar uma forma feminina idealizada, né. Os paletós eram muito arredondados nos ombros, em vez de quadrados e muito acolchoados, né, eles eram bem ajustados no copete para modular, né, essa cintura fina de abrigo dos quadris. As saias chegavam até mais ou menos na altura das panturrilhas, ou eram muito amplas ou eram muito justas, né. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, feitos de lã penteada, né. Esse primeiro é feito pelo Hardy Ames, e mantém essa silhueta, né, adapta o formato da saia rodada, o peso, né, da lã com painel de pregas mais estreitas. Aí a gente vai ter o Christian Dior exibindo essas habilidades dele de corte e costura nesse conjunto de lã, com mais drapejados e mais pregas, contrastando com uma saia mais lisa e justa, né, aqui nesse cantinho. Aqui, o paletó desse terno de lã é de uma estilista americana que chama Adele. Ele faz muito sucesso, né, nos Estados Unidos, com essa coisa das mangas Dolman e os bolsos diagonais no quadril, que vão realçar o corpo do modelo e são úteis nesse sentido, né. O conjuntinho do meio, né, do Charles Creed, que é um estilista britânico, é muito simples, mas é preciso no corte, na construção. A decoração é discreta, com faixas de trança preta e pequenas presilhazinhas repetidas na parte de trás da saia. E aí, esse de 1953 é um designer americano chamado Norman Norrell, que fez parceria, né, para criar uma marca de moda mais popular, a Norrell Trainer, e os designs deles eram mais elegantes e mais descontraídos, né, com meia manga, um pouco mais leves. E apesar da ascensão das casas de moda fora de Paris, a cidade ainda mantém sua credibilidade no mundo da moda, né. Essa imagem é da Audrey Hepburn, estrelando o filme Sabrina, né, de 1954, em que ela interpreta uma menina que é transformada, né, pela elegância, pela moda, após um período passado em Paris. Aqui no meio a gente tem um estilista britânico também, o Lachasse, que tem um terno de lã, de uma cor vinho, né, com painéis alargados costurados no corpete, no paletó, e a saia feita em camadas sobre os quadris para enfatizar essa curva esculpida, né. E na década de 1950, a marca de uma mulher bem vestida, antes da gente ter uma ascensão da cosmetologia, era o uso de chapéus, né, que estavam na moda e etc. Além disso, a gente vai ter as meias de nylon, né, e essa coisa das roupas íntimas se usando de elastano, que vai ajudar muito a mulher a se vestir. O uso do sutiã bem contudo, né, gente, esse era o molde do seio ideal, né, quase cônico nesse momento. E aí a gente vai ter, inclusive, uma coisa pelas quais as brasileiras eram apaixonadas nesse momento, embora a gente viva num país muito quente, que é a coisa dos casacos, né, gente, com muita influência militar, que foi adotado para uso civil tanto por mulheres quanto por homens, né, e aí a gente vai ver tendências feitas pelas celebridades de Hollywood, né, Marlene Dietrich, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Katharine Hepburn, todo mundo usava sobretudo casaco nesses filmes. Isso continua, né? Aí a gente vai ter casacos que atuam, né, nesse sentido dessa silhueta new look e coisas mais estruturadas também, né, gente? Aqui a gente tem um conjunto de saia com jaqueta e a saia. A gente tem o início, né, de uma pessoa muito representativa nesse período, que é a Jacqueline Kennedy, né, que exerceu bastante influência. Ela tinha uma aparência elegante e jovem ao mesmo tempo, né, e ela preferia conjuntos de vestido e casaco do dia a dia, geralmente usado com chapéu, bolsa e sapato combinando.
O designer americano que criou os looks dela no período da Casa Branca foi o Oleg Cassini, né? E os casacos geralmente apresentavam linhas retas, golas mandarim ou alta, bolsos profundos, botões grandes, né? Que se cobriam sozinhos, mangas compridas, né? Outra coisa que surgiu aqui também, inclusive fake, né, gente? As estampas de animais. Geralmente ainda não era ilegal usar, né? A pele de animal real, mas já existia coisa fake também nesse período, né? Eu sugiro que vocês assistam esse documentário dirigido pela Leandra Leal e vejam como que essas referências de feminilidade, né, vão transitar entre gêneros. E aí a gente vai ver, né, vários avanços têxteis que baratearam muito a moda de uma maneira geral, né? A gente vai ter a produção em massa, o fim de racionamento dos tecidos, né? As mulheres que não tinham o hábito de trabalhar, né, e tinham maridos, pais, etc., geralmente elas voltaram para o ambiente doméstico para trabalhar em casa, né, mas algumas continuaram trabalhando fora de casa e em casa também, né, gente? E aí a gente vai ter o âmbito doméstico e uns trajes mais confortáveis, embora a gente reconheça as silhuetas New Look por aqui, né, gente? Olha, essa marca, por exemplo, esse vestido estampado chama Sambo, do Samuel Shannon, que é um inglês, né? E aí ele vai ficar famoso por esses vestidos florais de algodão, que vão utilizar muito do algodão mediano, né? Esse vestido branco do cantinho esquerdo aqui foi produzido pela Claire Mercado, que no próximo conteúdo a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela, né? Que é muito lembrada por essas roupas práticas, com bom acabamento, etc. Popularização das lojas de departamento, popularização do desejo por uma bolsa elegante, né? E nesse momento o auge do luxo era uma bolsa que combinasse com os sapatos, né? Embora poucas pessoas pudessem comprar mais de uma bolsa, né? A gente vai ter o conceito de lazer, né, sendo desejado por muita gente. Não era mais só os ricos que tinham tempo e dinheiro para tirar férias, mas as pessoas também conseguiam se organizar para isso, né? E aí isso vai responder um mercado em expansão, que é o resort wear, né? A moda praia, a moda clube, né? Uma coisa mais casual, que as pessoas revelassem um pouquinho mais do corpo, mas de uma coisa mais tranquila, mais confortável, né? Aqui mais alguns desses exemplos. A moda, né, de lazer para os homens também ganhou muita proeminência, inclusive, né, os motivos tropicais pelos quais os turistas estadunidenses ficam famosos, né, e aí tem vários acessórios também específicos para isso, aproveitando, né, a amplitude do mercado dos plásticos de uma maneira geral, né, nesse período, sobretudo o baquelite era usado em tudo quanto é coisa, né, nesse sentido. E aqui, gente, a gente tem o boom da juventude, da adolescência, né? Muitas pessoas, né, estavam melhor financeiramente, então os adolescentes ficavam em casa durante mais tempo, estudavam durante mais tempo, né? Mas eles queriam se vestir de maneira diferente. Então aqui foi o início, né, dessa superpopularização do jeans. E aí a gente vai ver que as estrelas do rock, como o Ed Cochran, né, o Elvis Presley, a Marlon Brando, né, vão se transformar nesses ícones que usavam jeans e camiseta. Vão ter os beatniks, os boêmios, né, os Kaminari-zoku, né, no Japão. Então, cada lugar vai ter um grupo querendo causar, né, na sua maneira de vestir. A gente tem essa vestimenta mais confortável para meninas muito jovens, né, que era basicamente um uniforme, e a gente, se vocês entrarem lá no Arquivo Nacional, encontrarem fotos de meninas de uniforme, vocês vão ver que isso corresponde à realidade aqui também, né. E aí, a gente vai ter um super sucesso, né,
do mercado do jeans, né? E a Wrangler se expande, inclusive, para o Brasil e faz muito sucesso aqui. Continuando, né, com a moda jovem, a gente vai ver os exemplos, né, dessa moda masculina com a adoção desse jeans como uma forma de rebeldia, né, usado com bota, né, mais próximo do corpo, com a camiseta, e a camiseta era usada como roupa íntima antes disso, né, isso meio que virou um uniforme para os homens. E uma coisa interessante que a gente vai ver para o desenvolvimento da moda, né, lá para o final do século XX, é justamente essa experimentação dos estilistas com a moda esportiva, né? E aí a gente vai ver que muitas das coisas experimentadas nesse período vão virar o athleisure no futuro, né? Então aqui a gente vai ver, né, vários desses designers experimentando com tecidos, com texturas, né, com modelagens, com as práticas esportivas dessas celebridades que vão divulgar esses olhares, né? As pessoas que começavam a praticar coisas, inclusive, mais baratas, né? Como no caso do boliche, os looks para isso, os sapatos apropriados, etc. A gente vai ver que o desenvolvimento de novas fibras sintéticas vão possibilitar o desenvolvimento de roupas esportivas mais confortáveis, mais práticas, né? Mais possíveis de serem feitos movimentos mais duráveis, né? E ainda assim elegantes e razoavelmente bonitas, né, para as mulheres, que começavam a ter uma vida um pouco mais, principalmente as aristocráticas, né, gente que tinha tempo para o lazer e etc. E aí a gente chega, né, nas masculinidades, depois que esses homens usaram o uniforme militar durante décadas, né, eles queriam usar coisas mais descontraídas e tudo mais, e os fabricantes de roupa vão se adaptar a isso, né. Ao final da década de 1940, esses paletós abotoados, com corte generoso, eles foram combinados com calças largas, muitas vezes plissadas, com fundo central. A gente vai ter um retorno dessa alfaiataria, mas uma alfaiataria que seguia uma linha mais natural, né, com tecidos com caimento mais suave. Os fabricantes italianos superaram, né, os fabricantes italianos nesse momento, com ternos mais leves e mais frescos, né? E inicialmente, tons de cinza e risca de giz eram o must, né? Nas cidades, né, a gente vai ver que os homens de negócios que estavam ali meio que trabalhando no fronte de guerra e tal, não sei o que, de repente eles voltam a assumir seus postos, né, como homem de negócios e tal. Muitas das mulheres que ocupavam esses postos voltam para o ambiente doméstico, mas muitas delas continuam trabalhando, né? Para fora e domesticamente também, né? Então a gente vai ver que esse terno, né, do dia a dia continua sendo usado, né, com o seu chapéuzinho, coco e tudo mais, e isso bebe muito lá do período edwardiano, né? A gente continua com essa vestimenta mais formal masculina, né, o smoking, sendo usado desde 1800, sem mudar grandes coisas, ao passo que as celebridades elas imprimiam algumas mudanças, né? Então aqui a gente tem o Jerry Lewis e o Dean Martin usando ternos mais leves, mais frescos, né? Por um lado, e o Dean Martin com um mais pesado, mais próximo do senhor de 1950, né? O chapéu é um acessório importante, somente no final da década que passou a ser mais aceitável que os homens andassem de cabeça descoberta, né? Outros estilos de chapéu eram o fedora, o chapéu coco, o chapéu pork pie, né? Abas mais estreitas, talvez, de repente. Para um homem mais conservador, os sapatos eram o Oxford, né? Os mocassins, embora gradualmente os dedos dos pés tenham ficado um pouquinho mais pontudos, né? E os jovens preferiam tênis e botas, né? De uma certa maneira. Entre os jovens a gente tinha, entre os não homens de negócio, né, a gente tinha duas tribos distintas, os hipsters e os Ted Boys. Os hipsters muito focados, né, nas Américas, e os Ted Boys também, no outro lado do oceano, né, lá na Europa. A gente vai ter usos de ternos de maneiras distintas, né. Os hipsters originais eram os afro-americanos, né,
que imitavam os músicos de jazz bebop dos anos de 1930 e início de 1940. O terno principal era o zoot, composto por calça de cintura muito alta, com pernas largas que vão afunilar até o punho estreito. O paletó era longo, né? Com corte generoso, lapela larga, ombros acolchoados. Geralmente se usava uma corrente com relógio, um chapéu de feltro, sapatos bicolores e contudos propositalmente para contrastar com o terno mesmo, né? Já no outro lado do Atlântico, a gente vai ter os Ted Boys de uma classe trabalhadora, ouvindo rock and roll americano, mas pegando influência desse terno da era eduardiana, né? Um pouco mais ajustado, com colete, gravata fina e calça com prega. Também, eventualmente, a gente contava uma Ted Girl ou outra. Depois vocês clicam aqui no material lá no Drive, para vocês verem esse trechinho, né, do Louis Armstrong na geração Beat. Aqui é ele, né, no Blue Note, em Chicago, em 1948. Aqui o estilo, né, do Ted Boy, e aí a gente vê duas classes distintas na mesma imagem, né, gente? Aqui a gente tem, na minha direita, um triozinho que essa fotografia foi tirada num clube, numa festa, um pouquinho mais elevada. E eles vão se apropriar desse termo eduardiano, né? Já a foto da minha esquerda, a gente vai ver um homem da classe trabalhadora que posou com uma foto no meio da rua, né? Mas a gente vê silhuetas semelhantes, principalmente aqui na calça, já que o homem que estava na rua estava com casaco, né? Aqui entre as duas Ted Girls, a gente tem um terno zoot. Esse aqui foi de um arquivo que está no Caribe, na região do Caribe, né? E aí os homens daquela região, eles não usavam o zoot tão cinza, eles colocavam bastante cor, nesse caso a gente está vendo um azul. E a gente tem duas versões da Ted Girl, né? Aqui usando as sapatilhas bailarinas, né? Esse é o tradicionalzíssimo o zoot, né? Que os hipsters usavam, né? Esse era um look muito admirado por Malcolm X, né? Os hipsters costumavam usar isso para chamar atenção mesmo. Eles gostavam desse contraste de tudo mais. E aqui a gente tem uma versão da jaqueta mais discreta, né? A versão que outros hipsters mais discretos usavam, que era a fingertip, né? Que era um pouquinho mais ajustada, como nessa reprodução aqui. Vale a pena a gente ver uma crítica, né, ao público hipster de uma maneira geral, né? Aqui na Cinderela em Paris, né? Um filme com a Audrey Hepburn. E aqui a gente tem uma imagem icônica, né, do filme de 1953, O Selvagem, que transformou Marlon Brando em um ícone, né, um galã e etc, etc, né. Então aqui a gente vai ver esse look do jovem dos anos 50, que vai adentrar os anos 60, né, com a calça jeans azul, jaqueta de couro preta, camiseta, né, líder de gangue de motociclistas, escutando rock e tudo mais, né. A gente vai ter o James Dean interpretando um jovem semelhantemente problemático, né, 2 anos depois, e vai de novo, né, criar esse look para isso, né, e esses visuais eram considerados subversivos, não porque eles eram associados por roupa de trabalho ou por bandidos, mas porque eles nivelavam a sociedade, né, gente. Eram estilos usados por estrelas de cinema que a maioria das pessoas podia pagar. Então, o Marlon Brando e o James Dean se tornaram um marcador de identidade para esses adolescentes, né? Uma noção que não existia antes da guerra, porque você saía direto para uma guerra, né? Da sua casa. Então, a crescente prosperidade desse período, né, a ascensão da publicidade e do consumismo em massa vão ajudar a celebrar essa juventude, ao mesmo tempo que deu aos adolescentes algo para eles se rebelarem, né? Nesse sentido. Aqui, né, uma imagem da exposição do figurino de Juventude Transviada. E aqui o GIF do James Dean levantando da sua motinha, né, gente? A gente encerra, né, com a imagem do Elvis Presley, que também era um ícone da beleza e
da subversão e etc, né? Aqui é curioso ver as homenagens que as mulheres faziam, né, para ele, e bordavam nessas saias de feltro e tudo mais. E por hoje é só, gente. As referências estão aqui, estão lá no nosso PDF, lá no nosso Drive. E aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.